Palavra do Padre. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria podermos meditar a palavra de Deus e fazer com que cada dia essa palavra se torne presença viva em nossa comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje o Evangelho é segundo Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. E diz o seguinte: Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e irmã, que bom podermos mais uma vez estabelecer o nosso vínculo com essa palavra. Palavra esta que faz a nossa vida, a nossa existência ter sentido. E assim somos chamados então a viver este sinal de Deus, que é a sua palavra, que nos alimenta e nos dá coragem. Hoje, o texto bíblico nos mostra que Jesus se preocupa com a multidão até o momento da despedida. Os discípulos precisam experimentar
navegar sozinhos. Este é um ensaio pedagógico que Jesus quer ensinar aos seus discípulos. As marés altas, os ventos e as tempestades do mar seriam uma metáfora dos acontecimentos da vida e da missão para a qual os discípulos estavam sendo preparados. Jesus age como um mestre, conhece os perigos e também as limitações dos discípulos, mas coloca-os à prova para que a aprendizagem seja mais sólida na vida dos discípulos. O envio para o barco e os perigos do mar são situações de todo momento de missão. Assumir a própria missão, meus irmãos e irmãs, o próprio lugar e decidir de modo correto, tudo isso faz parte da pedagogia de Jesus aos que ele escolheu. E depois de despedir a multidão, Jesus sobe a montanha para orar. Jesus é um homem de ação e oração. Quando está com as multidões, atua segundo as necessidades que se apresentam, mas depois retira-se em oração sozinho. Meus irmãos e irmãs, a distância pode ser geográfica, mas também espiritual, psicológica e afetiva. Eles já estavam a muitos metros do Mestre e os ventos ficavam mais fortes. A narrativa pode ser também uma metáfora da situação dos discípulos em relação a Jesus. O mar é o mundo e os ventos são as hostilidades, as perseguições que eles vão sofrer. A força dos ventos se apresenta superior à resistência do barco. Cria perigos e ameaças. De modo semelhante à tirania dos impérios, cria obstáculos ao Evangelho, mata seus protagonistas e ameaça os que desejam ser coerentes com a verdade e a justiça. Conservando esse fato no ambiente de Jesus, com seus discípulos, percebe-se uma antecipação das situações futuras, aquilo que o mar e os ventos fazem sobre o barco nesta ocasião seria então um sinal do que aconteceria no futuro para as comunidades cristãs enviadas em missão. Diante dos imperadores, dos nobres e das instituições políticas. O fato do não reconhecimento de Jesus por parte dos discípulos de imediato pode indicar um problema de identidade da comunidade com a sua missão. Em lugar de alegrar-se com a presença do Mestre, eles se assustam e exclamam: é um fantasma. Jesus faz o que Deus faz, se impõe aos perigos e a todas as adversidades, pois Deus é soberano sobre os mares, em oposição aos imperadores romanos que se diziam donos da terra, mares e pessoas. No entanto, meus irmãos e irmãs, Jesus chega e fala como Deus falou no Êxodo: coragem, tende ânimo, eu sou. A coragem e a confiança são imprescindíveis para os que estão em missão, nas frentes de trabalho e diante de perigos. A figura de Pedro, ao ver que Jesus caminhava sobre as águas, o pede para fazer o mesmo.
mas sua fé é pequena demais e afunda. Então, Pedro representa a presunção e a precipitação de um lado, ingênua, e do outro, fracassada. Pedro representa o entusiasmo, mas a pouca reflexão e a falta de conhecimento mais profundo da realidade e do Mestre. Depois dos eventos todos, eles fazem uma declaração messiânica coletiva, vendo que Jesus era a força que acalma o mar e os ventos, e diz: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Quando a comunidade anda por conta própria, com suas forças, seus métodos e segurança, acaba sofrendo mais diante das tormentas, das perseguições e tiranias do mundo. Quando ela está próxima, encontra nele o método, o jeito e a segurança. Meus irmãos e irmãs, busquemos sempre em Jesus a segurança que precisamos, mas peçamos que nunca sejamos precipitados. Deixemos que Jesus seja o primeiro, que a iniciativa dele em vir ao nosso encontro nos dê sempre coragem diante das adversidades. Que nós possamos aprender com esta palavra, com o ensinamento de Jesus, a ter sempre no coração essa confiança em Deus, para que o método de Jesus seja aplicado na nossa vida. Então, nós podemos ter a certeza de que Jesus sempre está ao nosso lado. Ele é a segurança de todos nós. Meu irmão, minha irmã, que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.